Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade de avançarmos e entendermos a tua palavra. Nós pedimos em comunhão, em concordância, que a tua palavra esteja sendo estabelecida todos os dias e a nossa alma seja alinhada segundo o teu bom propósito. Que o Senhor nos dê graça, nos dê unção, contentamento, nos dê, Senhor, a habilidade para podermos trilhar o bom caminho e avançar segundo o teu bom propósito. Que o Senhor nos dê desígnio, que o Senhor nos dê essa unção necessária para cumprir e que cada casa, Senhor, seja alvo da tua boa mão e da tua graça. Que o Senhor nos traga revelação, entendimento, propósito, para que avançamos, Senhor, sem sermos danificados e sem fazer mal, Senhor, ao teu corpo. Possamos ter revelação de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Ontem nós estávamos falando, então, de Ananias. E é interessante que a Bíblia retrata ou relata, né, acerca de Ananias. Ela vai falar acerca do Ananias, né, que a gente viu na Bíblia. Isso um pouquinho. Veja, então a gente tem duas menções de dois Ananias nas Escrituras. Primeiro, o de Atos, o de Atos capítulo 5, e o outro é o de Atos capítulo 9. Olha que interessante, são dois Ananias, mas com uma percepção totalmente diferente. O Ananias de Atos capítulo 5, ele andou debaixo sem revelação. É aquilo que nós falamos ontem. É quando eu faço algo porque todo mundo está fazendo. Isso daqui, irmãos, tem sido muito, muito, muito comum, eu vejo, no meio do povo de Deus, principalmente quando vem recheado de um testemunho pessoal. Exemplo, meu irmão, olha, eu fiz isso daqui e de repente eu recebi uma benção. Aí todo mundo começa a fazer. Por quê? Porque, né, se o irmão fez e recebeu bênção, então todo mundo vai fazer também. Tem coisas que são princípios bíblicos. Sim, eu vou fazer e nós vamos entender que é um princípio que Deus está dando. Agora, tem coisas que são coisas pessoais. Vale para mim. O Senhor falou comigo. E se eu começo a agir segundo isso, eu vou agir sem revelação. Então entenda, servir Deus sem revelação, fazer as coisas sem revelação pessoal, isso daqui é uma mentalidade que eu digo que é a mentalidade de Ananias. A mentalidade de Ananias e Safira. Fez bem, fez o bem, fez coisa boa, né, que eles fizeram, né, a oferta, venderam, mas eles quiseram ter a mesma honra de Barnabé. Essa é a minha concepção, irmãos. Porque para e pensa aqui, que mal teria? O próprio apóstolo Pedro disse, meu irmão, que mal você teria? A propriedade é tua, o dinheiro é teu, estava na tua mão, dá ou não dá. Mas o fato é que você quis imitar Barnabé. E Barnabé entregou tudo. E você quis receber a mesma coisa que Barnabé estava querendo. Você queria entrar no mesmo lugar de Barnabé. E aí, esse lugar, você não entra por ocasião, você entra por revelação. Mas o outro Ananias, a gente vai ver do Ananias 9, verso 10 em diante, que é o Ananias que trouxe a revelação para Paulo. Então é um outro Ananias. Ele diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas. Procura por Saulo,
apelidado de Tarso, pois ele está orando. E, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxeste a autorização dos principados sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar ao meu nome perante os governantes e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como-lhe umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então veja só, agora esse Ananias, ele tem uma palavra específica, uma revelação específica, e ele vai andar segundo a revelação. Então nós vemos dois casos aqui. Um outro caso que nós vamos citar no mesmo espírito é um caso de um homem chamado Simão. Abra aí em Atos agora, capítulo 8. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamando grande poder. Veja só, começamos por aqui. Ele era um grande mágico, está em Atos 8, capítulo 8, verso 9 em diante. Ele era um grande mágico, e as pessoas falavam: cara, esse daí é o poder de Deus. Imagina, por quê? Porque ele fazia ilusionismo. E as pessoas olhavam aquilo e falavam: cara, esse cara aqui é demais, né? Aderiram a eles quando haviam muito os iludira com magia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Então preste atenção aqui. O cara, ele era mágico. E aqui mágico, querido, não é só uma questão de ilusionismo. Mágico, ele também tem um sentido de alguém que mexia com magia, ou seja, alguém que trabalhava algumas coisas místicas e tudo mais. Então, a questão mágica que ele coloca, a questão do ilusionismo, sim, ele vem acompanhado com essa questão do ilusionismo, mas também pode vir acompanhado com alguns atos de magia. Pois bem, ele então manifestava poder, ele manifestava sinais. Entenda que onde era o coração e onde estava o coração de Simão? Era um cara que queria ter a atenção das pessoas. Então, tudo que Simão fazia alcançava a atenção das pessoas. Ele se sentia bem porque ele era admirado
ele recebia recursos financeiros para isso. Ele é um cara que estava ali manifestando, né, um tipo de poder que as pessoas paravam e o aplaudiam, assim, dizendo: pois bem, mas ele ouve Filipe pregando e ele abraça a fé. Mas olha que interessante aqui. Mas agora ele começa a seguir Filipe e ele olha Filipe e fala: cara, que fantástico que esse homem faz. Como esse homem tem chamado a atenção das pessoas. Então entenda aqui, olha onde está a mente de Simão. Entende? O cara é convertido agora, ele abraçou a fé, ele é aquilo que eu falo, salvação e santificação. A alma desse cara ainda está muito quebrada. A alma desse cara ainda está muito danificada. E o que que acontece aqui? Ele está ali ouvindo, ele está ali vendo, e ele está acompanhando, e o povo ali manifestando sinal pelo Espírito, e ele está dizendo: meu irmão, é isso daqui que eu quero. Beleza, continuemos. 14, verso 14, né? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo, ou seja, recebiam o poder. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, né? Ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga o Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Talvez. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Se fosse no dia de hoje, já tinha perdido mais ou menos um tanto de gente, né? Imagine, o cara chega com toda inocência, novo convertido, e fala assim: meu irmão, eu também quero fazer isso. Transfere para mim e eu te dou até uma oferta de ativação. Hoje seria isso, né? Eu te dou até uma oferta de ativação aqui. Me dá isso daqui. Gente, vamos lá. Quantas vezes isso não é ouvido? Transfere isso para mim, eu te dou uma oferta de ativação, né? Vou ofertar aqui, transfere isso daqui negócio para mim, para fazer igual você faz, né? E a gente falar assim: filho do diabo, afasta de mim, né? Ore para ver se pelo menos salva a tua alma e o Senhor te perdoe. Talvez o Senhor te perdoe. Não, você tinha perdido pelo menos umas 50 pessoas aqui, né? Já era. E se não fosse processado. Então, veja só. Entenda aqui o que nós estamos trabalhando. Veja, brincadeiras à parte, entenda que se nós não andamos em revelação das coisas de Deus, se nós não recebemos é, o entendimento por que essas pessoas estão fazendo isso, nós vamos como que eu posso dizer aqui, nos empolgar com aonde essas pessoas estão chegando. Então veja, se eu não tenho revelação o porquê essas pessoas estão fazendo isso, nós vamos nos empolgar
aonde essas pessoas estão chegando. E esse é o problema. Por quê? Porque ao querer chegar aonde essas pessoas estão chegando e ser reconhecido como essas pessoas estão sendo reconhecidas, estou falando agora no caso de Pedro, dos discípulos, dos apóstolos, tudo isso que eles estão fazendo se torna só manifestação de poder. E manifestação de poder sem revelação do Espírito, meu irmão, a gente vai virar os maiores feiticeiros. Agora, eu te digo isso aqui. Por que estamos chegando aonde estamos chegando? E por que nós estamos vivendo uma etapa da igreja que nós estamos vivendo? Por que as coisas estão tão ladeira abaixo? Porque simplesmente começamos a manifestar poder. E essas manifestações de poder acabam atraindo pessoas. E ao atrair pessoas, as outras querem fazer exatamente o que está sendo feito no lugar A, B, C. E aí nós começamos a ver que isso chama a atenção das pessoas. Eu vou para um lado, né? E eu vou dizer de uma coisa que nós vivemos, que é o tal do profético. Quantos manifestaram e começaram a andar nessa questão do profético somente para alcançar uma colocação, ou porque viu os outros fazer e falou, rapaz, é isso daqui. Quantas vezes nós vemos pregadores que pregam iguais uns aos outros, né? Lembra do tempo do pentecostalismo? Até a voz imitava, né? Pegava lá as mensagens de Marcos Feliciano e saía pregando até a voz, até o glória a Deus, até a oração em língua que o cara fazia, o outro copiava. Quantas vezes não tivemos os filhotes de Ana Paula Valadão cantando nas igrejas, né? Fazendo até mesmo as mesmas coisas que ela fazia. Por quê? Porque o céu descia quando ela falava e dava aquelas risadinhas, né? Então, o céu descia, e aí nós vamos também cantar igual, dar as risadas no mesmo lugar e falar os mesmos ais. Agora, no movimento worship, né? Até as faladas em línguas, as choradeiras e os espontâneos, né? Ou seja, os espontâneos querem espontâneos lá, se torna um espontâneo aqui também, e falamos a mesma coisa, porque os céus ia descer. Irmãos, todas as vezes, veja, eu usei a palavra de Simão, porque isso daqui para mim ele é fato. Todas as vezes que eu repito algo sem revelação, eu posso estar incorrendo em maldição. Você entendeu? Todas as vezes que eu repito algo sem revelação, eu posso estar incorrendo em maldição. Porque eu estou acessando um lugar que eu não tenho autorização para acessar. Ou seja, eu não tenho ainda estrutura espiritual para entrar nesses lugares. Ou para andar ou para alcançar isso. Eu só estou repetindo. Eu só estou repetindo. Observe isso, que não é repetir o ensino. Porque uma coisa é, exemplo, eu estou replicando aqui, não, que legal isso aqui, eu vou ensinar para as pessoas. Mas veja que não é replicar um ensino, é replicar uma manifestação, porque essa manifestação, ela chama atenção. Essa manifestação atrai o povo. Observe Ananias. Vou fazer igual o Barnabé fez. Por que eu vou fazer que nem o Barnabé fez? Porque, rapaz, esse cara deve ter sido jubilado, né? Ovacionado, perdão, na igreja. Imagine isso, o cara entregar uma propriedade inteira. Ele deve ter sido paparicado, entre aspas, né? Ficou, cara. Ele acabou de dar a oferta, meu irmão. Ele deve ter recebido umas 3, 4 profecias. Ele foi chamado para andar com os apóstolos. Mas vamos fazer o mesmo? É que se eu fizer isso, você já viu, eu creio que você nunca passou por isso, mas é, você já viu isso em outro planeta? A pessoa faz um negócio, aí ela recebe, sabe assim, as pessoas falam que não sei o quê. Aí a outra faz a mesma coisa e ela recebe uma bronca. Fala, meu Deus do céu, né? Aí ela acaba ficando pior.
Por quê? Porque, nossa, mas eu fiz um negócio lá, ninguém deu atenção, ainda acabei, é, a- bom dia, acabei sendo brigado ainda, né? Ou seja, acabei recebendo ainda uma exortação, porque muitas vezes, irmãos, quem está fazendo não percebe que ele está fazendo porque ele está copiando. É nítido, é notório quando alguém está copiando e quando alguém tem a sua revelação. Ou tem uma revelação por que está fazendo isso. Tem a revelação por que eu estou caminhando nisso. E aí a gente entra, então, como nós falamos em Simão. Alguém que vislumbrava, né, o poder de Deus manifestado. Ele não estava querendo o Espírito Santo para poder orar pelas pessoas, para poder ver com que as pessoas manifestassem isso. Era porque era o modo operante do mundo, que ele manifestava um grande poder. Agora, ele já estava fazendo isso no meio da igreja. Tarefa de casa para isso. É, querido, tudo que você está fazendo, então eu quero que você hoje coloque dentro do teu coração e você comece a olhar isso, a visionar, vendo tudo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu tenho uma revelação específica para isso. Eu tenho uma palavra específica para caminhar nisso. Ou é porque eu vi os outros fazer e achei legal. Então, se eu vi os outros fazer e achei legal, lembrando, é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas, e são coisas que eu aprendi com o Josei, que ele diz exatamente esses pontos. Fala assim, cara, as pessoas replicam muitas vezes o ensino, replicam, mas toda vez que você ensina, toda vez que você faz uma renúncia ou faz alguma coisa, você está confrontando trevas no reino espiritual. E ela não está pronta para receber o contra-ataque disso. Então, entenda o seguinte: toda vez que algo está sendo gerado dentro de você, você está sendo gerado, você está sendo forjado. Como se forja algo? A gente já entendeu o processo. Como que se forja um ferro? Fogo, porrete e água. Esse é o modo da forja. Você coloca o ferro no fogo, esquenta, 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 tira do fogo, porrete, né? Martelo, pá, 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 pá. Aí, a hora que ele está dilatando, água. Aí fala, ufa, agora. Aí daqui a pouco, fogo de novo. Fogo, martelo e água. Fogo, martelo, água. Fogo, martelo, água. E depois afia. Esse é o processo de você fazer uma lâmina, ou seja, uma espada. Então você precisa pegar um ferro, colocar fogo, expandir através de martelo e colocar na água para dar o choque. Esse é o processo toda, de toda, de todo equipar, de todo realizar de Deus em nós. Você acha que Deus vai te fazer uma espada afiada simplesmente pegando você e falando assim, me permita aqui só um pouquinho. Que lindo. Acha que é massinha de modelar que Deus vai fazendo assim? Né? Não, meu irmão. O processo é o mesmo. Por que tem que ser fogo, martelo e água? Porque o fogo dilata, o martelo comprime e a água, ela dá o choque. Então veja, o fogo dilata tudo. O que o fogo faz em nós? Ele vai dilatar, ou seja, ele vai fazer com que tudo que está dentro de nós venha e comece a vir à tona. Porque aonde o ferro tiver partículas de ar dentro dele, ou não tiver tão compacto, eu vou quebrar. Aquela parte vai quebrar quando for imprimido força. Então precisa ter martelada, 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 que vai expandir e vai compactar todas as partículas do ferro. E aí depois dá o choque térmico, que aí ele vai meio que é, é,
concretar aquilo ali. E aí joga no fogo de novo. Esse é o processo de forja de uma lâmina. Depois vocês assistem aí, né? Forjando uma lâmina. Então você vai ver lá, fogo, martelo, água. Esse é o processo nosso. Toda vez que você começa a adquirir um conhecimento, esse conhecimento ele vai fazer o mesmo processo. Você já viu aquela pessoa, nossa, rapaz, depois que eu comecei a aprender certas coisas, meu irmão, parece que o negócio piorou, em vez de melhorar, né? Cada luta, cada negócio, fogo, martelo e água. Ou seja, você precisa ser estruturado para que esse conhecimento não seja filosófico, seja espiritual. E o que, que é um conhecimento espiritual? Algo que vai fazer com que esse conhecimento me torne um instrumento de cura na vida de alguém. Porque todo conhecimento que eu não compartilho é filosofia. Então eu tenho que compartilhar. Então eu começo a adquirir, eu começo a caminhar nisso, eu começo a entender. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar pelo processo de fogo, porque esse conhecimento vai tirar de mim tudo isso, martelo, vai me fazer forte, e a água que é o consolo. Então, eu sempre vou andar nisso. Estou preparado? Agora, esse conhecimento me tornou um instrumento de precisão nas mãos do Senhor, que não vai quebrar. Você entendeu? Ele não vai quebrar. Ele vai simplesmente me deixar uma. é, Exatamente. Ele não quer passar pelo processo. Então, veja só. Aí eu pego o conhecimento que foi gravado. Eu não sei se você já viu é, uma lâmina chamada Damasco. É uma lâmina que ela é feita com vários, tipo assim, o cara solda vários chapas e aí ele vai comprimindo junto, comprimindo, aí fica aquela lâmina toda desenhada assim, sabe? Parece que, sabe como madeira que fica aqueles desenhos nela assim? Ela fica toda imprimida dentro dela por causa desse processo. Ou seja, aquilo que era fora entrou dentro dela e ela agora está com todo o entendimento. Foi o que o Senhor falou para João. Você entendeu? O que, que o Senhor falou com João? João, tem um livro, como o livro, vai ser doce na tua boca, amargo no teu ventre. Mas eu preciso que depois que você fizer isso, você saia e profetiza. Mas por quê que o Senhor disse isso? Vai ser bom quando você estiver comendo, ou seja, é bom quando você está aprendendo, é bom quando você está recebendo, mas depois isso vai se tornar amargo dentro de você, porque ele vai começar a tirar de você tudo que não pode ter. Por quê? Porque depois você vai ter que se tornar a palavra e não pregar o ensino. Você tem que ser um com esse ensino. Esse ensino tem que ser parte de você e não um conhecimento seu. Ele tem que ser um ensino que integra a tua vida. Ele tem que ser algo que integrou dentro de você. A lâmina agora, ela está dentro dela. Você não consegue mais arrancar aquelas ranhuras. Mas tem como eu fazer uma pintura dentro de uma lâmina. Porque a lâmina damasco ela é muito mais forte, porque ela é uma junção de lâminas. Agora eu posso pegar simplesmente uma lâmina e fazer uma pintura nela. É a mesma coisa? Não, querido. Ela é uma lâmina fraca e parece um damasco. Então a pessoa que está pegando ela vai tornar, fala, cara, daqui é um damasco, e toma ali cacetada e ela quebra. Essa é a questão de muitos hoje, que é igual, não é. Se parece, mas não é. Tem muito conhecimento, então hoje, muita gente falando de batalha espiritual, hoje, muita gente falando de muitas coisas, mas nunca conseguiu viver certas coisas ainda. E aí, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, e daqui a pouco quebra. Por que quebra? Exatamente. Por que quebra, irmãos? Porque não foi solidificado. Mas apóstolo, então eu não posso ensinar. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo qual é a motivação do ensino. Você entendeu? Quando você está na motivação correta, você está crescendo junto com o ensino. Quando você não está com a motivação correta, você quer que esse ensino te coloque em uma posição. Ou o que você está fazendo
coloque uma posição. Por isso eu digo, tarefa de casa. Observa, tudo que você está fazendo está mais ligado a Deus ou a você? Porque se estiver ligado a Deus, não importa o que está acontecendo com você. Você não está olhando para você e nem para as pessoas. Você está olhando para Deus. Lembra que nós falamos de Ezequiel? Qual foi a palavra que nós damos de Ezequiel? Ezequiel chega e diz o seguinte: Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, que eu estou te colocando para uma nação dura, que não vai te ouvir, que não vai dar atenção. Eu estou parafraseando, não vai dar atenção para tuas palavras, não vai se converter, entre aspas, porque eles são duros, mas prega, vai lá pregar. Entendeu? Mas, Senhor, já para pensar? Ó, irmão, Deus está te enviando para uma cidade para abrir uma igreja que você vai pregar 20 anos, vai se converter 5 pessoas, tá bom? Mas eu estou te enviando para lá, né? Imagine Deus dando essa palavra para você. Estou te enviando. Você vai abrir uma igreja e vai se converter 5 pessoas, que dá trabalho, meu irmão. Mas vai lá. Imagine isso daqui, depois de 20 anos, você vai se sentir alguém frustrado ou você vai se sentir alguém realizado? Você entende, você entende que muitas vezes nós vamos falar frustrado? Por que frustrado? Porque nós vamos olhar para outras igrejas crescendo e eu estou ali, porque, é porque, é porque. Mas e se é o chamado? Entendeu? Eu não estou dizendo que se as coisas não estão grandes, pode ser isso, viu? Pode ser relacionamento, pode ser comportamento, pode ser um monte de coisa. Mas eu só estou usando um exemplo. Como Jeremias. Jeremias foi levado para pregar. E ele chega um dia, né? Que a gente usa muito esse texto. Ele chega um dia e fala: Senhor, o Senhor me iludiu. Eu fui iludido pelo Senhor. Simplesmente eu fui iludido. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo, ninguém me dá atenção. Mas Deus não falou que as pessoas iam dar atenção. Deus falou: profetize. Entendeu? Deus disse: pregue. Deus não disse que você ia converter as pessoas. Deus disse para você ensinar. Porque a mesma palavra que você está trazendo para a salvação é a mesma palavra de condenação. Ou seja, a palavra pregada, ela salva alguns e condena outros. Então, só faz o que Deus está mandando. Mas muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque isso revela a motivação do nosso coração. Que de fato nós estamos falando o que estamos fazendo para Deus. Mas se eu não receber, se eu não receber a honra disso, eu fico chateado. Então para Deus, né? Tem um quererzinho meu ali. Tarefa de casa, sonde a motivação do teu coração. Veja as frustrações que você já passou no Evangelho. Hein? Veja as frustrações que você tem no Evangelho. E se essa frustração foi porque você estava fazendo algo que estava dizendo que era para Deus, mas ficou frustrado porque os homens não reconheceram. Veja todas as vezes que buscamos. Bom, eu sempre falo assim, que eu prego experiências, né? E já ouvi a galera falando que é muito derramar de alma, mas não é. Eu prego as experiências que eu vivo. Exemplo. O Senhor, desde quando eu me converti, o Senhor disse que eu oraria por cura e as pessoas seriam curadas. E eram sempre assim, irmãos, profecias que vinham repetidamente. Ore e as pessoas serão curadas. Ore e as pessoas serão curadas. Por isso, todas as vezes eu oro. Senhor, traga cura. Né, tá. E a gente tem diversos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de enfermidades crônicas, pessoas que foram curadas de um monte de coisa. Já recebi, nossa, apóstolo, lembra aquela vez que eu orou, ela foi curada. Mas sabe qual que era a minha ideia? Quando Deus falou,
sobre isso, que eu seria um Valdomiro Santiago. Essa era a minha ideia. Irmão, eu tinha uma concepção que, isso aqui foi no começo, né, do meu ministério, anos e anos atrás, que eu ia pegar assim, sabe? Eu ia orar, as pessoas iam ser curadas, meu irmão, ia fazer fila na igreja. Eu começava a pensar assim, imagine, aí tinha uma pessoa doente, eu ia com toda, sabe assim, com aquela empolgação. Rapaz, imagine, eu orar aqui agora, a pessoa é curada, ela vai falar para outra, vai falar para outra igreja, vai encher, vai bombar de gente, aquela coisa toda. Eu lá estava preocupado com a pessoa que ia ser curada, eu estava preocupado que isso ia chamar tanta gente para a igreja. Hum, essa aqui era a minha ideia. Eu, Valdomiro de Comodoro, meu irmão. E aí, depois eu comecei a entender que era tão interessante. Sabe quando eu comecei a entender isso? Que às vezes orava e nada acontecia. E eu ficava frustrado, mas muito frustrado, né? E nada acontecia. Mas depois de tempos e tempos, a pessoa falava: Apóstolo, lembra daquela vez? Cara, aquela vez que você orou, eu fui curado. Eu falo, infeliz, pensava comigo, né? Por que você não falou na hora, meu irmão? Porque a gente ia chamar para dar testemunho, e aí, o que que você tinha, né? E por que que tu tá nessa? E aí, não, é porque o apóstolo orou e eu fui curado. Não conseguimos fazer o marketing aqui, meu irmão, né? Por que que você fez isso? E aí eu entendi, porque na verdade o Senhor estava me preservando. Hoje, não, eu quero saber quem foi, não foi, eu estou orando. O Senhor pediu para orar para as pessoas serem curadas. Então, pessoas que são curadas. Tem pessoas que orou e não foi curado. Não está em mim. Eu só estou fazendo meu papel, estou orando. E estou nem aí para isso. Você entendeu? Porque eu entendi que isso é para as pessoas, isso aqui não é para mim. Não é para promover o meu ministério, é para promover a saúde do reino na vida das pessoas. E não o meu ministério. Então, então veja só, eu preciso entender que a revelação de Deus tem que andar comigo e não fazer porque as pessoas estão fazendo. Por isso que eu quero, meu irmão, olhe para tudo isso e veja o porquê você está fazendo. Se está mais pautado em um vazio, lembra? Onde tem um vazio, vai ter uma sobra, um excesso. Será que eu estou fazendo a obra porque eu estou com um vazio? E aí eu entro no ponto de que eu estava conversando ontem, né, com uma turma, dizendo exatamente isso, irmãos. Nós precisamos de novo levantar os excelentes, as pessoas que têm espírito de excelência. Nós fomos jogados para dentro da igreja porque, de fato, nós não conseguimos viver no mundo. Se a gente for espalhado pelo mundo, muitos se desviarão, porque não tem fundamentos firmes. Agora eu te pergunto, meu irmão, você consegue conviver no mundo manifestando o poder de Deus? Entendeu? Então é isso que precisamos para essa temporada. Olhe, analise, veja e rompa. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, sejam fortificados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.